Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, na terceira aula da primeira semana, né, nós vamos discutir alguns desafios, né, e são alguns dos desafios em aberto nas cidades inteligentes. Tá? O professor Júlio César Estrela é um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo verde clara, relógio no pulso esquerdo e uma calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o professor manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Desafios em aberto nas cidades inteligentes. Então eu vou destacar, por exemplo, esses desafios e algumas considerações éticas relacionadas a esses desafios, né, e o futuro das cidades inteligentes. É importante destacar que um problema apresentado ele pode ter diversas visões, né? Então, e sob essas visões, né, diversos desafios envolvidos, né? Então, sob a perspectiva tecnológica, sob a perspectiva do uso do solo, sob a perspectiva do transporte urbano, sob a perspectiva da questão energética, enfim. Tá? Então, de certa forma, o problema, um único problema, ele tem várias dimensões, né? E a grande dificuldade olhar para esse problema, né, e atingir soluções que são factíveis, né, para essas dimensões. Tá? Então, naturalmente, a palavra integração, né, embora muito bonita, né, na teoria, né, ela é difícil de ser alcançada na prática, mas ela precisa ser perseguida, né, especialmente pelos gestores, né, e naturalmente, né, hoje, né, fazendo uso massivo das tecnologias existentes, né, e potencialmente das próximas que vão surgir. Tá? Novo slide com o título Considerações Éticas e o texto: Encontrar um equilíbrio entre a inovação proporcionada pelas cidades inteligentes e a proteção rigorosa da privacidade e segurança dos dados é essencial. Atualmente, há muitas empresas que lidam com nossos dados e os utilizam para nos fazer utilizar serviços em troca de ter nossos dados para análises e geração de receita bilionária. Há um aspecto especialmente relevante, né, quando a gente fala desses desafios, né, que é a questão relacionada a um equilíbrio, né, do uso da tecnologia, né, e a proteção da privacidade e segurança dos dados dos cidadãos. Tá? Então, é necessário a coleta de dados, né, para se identificar problemas, né, e para apresentar soluções, né, soluções factíveis para os problemas. Tá? Então, as soluções que devem ser buscadas nessa situação, elas não devem ser a melhor solução, mas sim as soluções possíveis. Tá? Então, nós podemos tentar alcançar e tentar buscar a solução ótima para um problema, mas por diversas razões, né, a solução ótima, tecnicamente ou economicamente, ela nunca vai ser viável, mas soluções factíveis, o próximo da solução ótima. Tá? E, naturalmente, né, a busca por soluções de determinados problemas sobre diversas vertentes, né, nas cidades, ela vai envolver a produção, coleta, transmissão, processamento e armazenamento desses dados. Tá? Quem detém esses dados? Né? Como evitar que esses dados sejam manipulados de forma errada, né, ou sejam interceptados, ou sejam vendidos, enfim. Né? Então, que de fato os setores, né, que desenvolvem soluções para os ambientes inteligentes, né, vão utilizar dados dos usuários. Né? Então, como garantir a privacidade? Então, a questão relacionada à privacidade ela é bastante preocupante. Tá? Então, há muitas empresas que utilizam os nossos dados, né, e utilizam para fornecer novos serviços, tá? Em troca de ter nossos dados para análise e geração de receita bilionária. Tá? Então, nós, de alguma forma, somos usuários de poucas empresas, né, que têm uma receita financeira gigantesca. Né? Então, nossos dados estão de posse dessas empresas. Muitas dessas empresas, de alguma forma, têm parcerias com centros, com governos, né, estaduais, municipais, enfim. Né? Então, de alguma forma, nossos dados são manipulados por terceiros. Né? Então, há uma questão importante nesse aspecto. Né? Que, de certa forma, o setor público, né, as cidades, elas não são economicamente guarnecidas de dinheiro para
conceber toda a tecnologia existente, né? Então é natural e é comum ter parcerias com ente privado, né, para fornecer a tecnologia necessária. Logicamente que tudo isso precisa estar previsto em contratos, né, enfim, tá? Mas há essa preocupação ela tem que ser latente o tempo inteiro, né? A segurança, né, aí quando a gente fala de privacidade, a gente remete à questão da segurança, é um aspecto que ele é transversal a qualquer solução tecnológica, né, e ela sempre vai aparecer, ela sempre vai ser questionada, né, enfim, né, então tudo bem, eu forneço os meus dados, né, esses dados vão compor uma base de informações gigantesca para tomar a decisão do gestor, tá, e como garantir que esses dados não serão usados de forma errada, né, ou vão ser expostos, né, com dados pessoais, enfim. Então, do ponto de vista tecnológico, a gente tem já desafios, né, para o uso de estratégias, né, computacionais, né, para cuidar dos dados gerados, processados e armazenados, né, e posteriormente usados para tomar decisão. Tá? Então, essa é uma vertente, né, das cidades inteligentes sob aspecto mais tecnológico, né, e técnico. Tá? No slide, novos textos e tópicos. Não podemos esquecer que a transformação para cidades inteligentes envolve a coleta massiva de dados, levantando preocupações éticas cruciais relacionadas à privacidade e segurança. Em relação à privacidade dos dados, é preciso considerar a existência de coleta extensiva. Cidades inteligentes coletam dados de sensores, câmeras e dispositivos conectados, levantando preocupações sobre a privacidade individual. Consentimento e transparência. Garantir o consentimento informado e a transparência na coleta e uso de dados são desafios éticos fundamentais. A gente não pode esquecer que a transformação dessas cidades, né, envolve coleta massiva de dados, como eu já comentei, né, que leva às questões relacionadas à privacidade. Tá? Então, em relação à privacidade, a gente precisa considerar a existência de coleta extensiva de dados, né, então dados, por exemplo, de sensores de localização, de movimentação dos usuários, de câmeras, né, e que leva preocupações sobre a privacidade do usuário. Né. A questão do consentimento e transparência, né, então, qualquer solução nesse contexto precisa levar em consideração o consentimento e a transparência na coleta e uso de dados. Então, o usuário precisa saber que, para usar aquele serviço, é necessário a sua participação, né, fornecendo dados, né, ele tem que estar ciente de que tipo de dado que ele fornece e o que a solução tecnológica proposta pelo setor público ou em parceria com o setor privado vai fazer com aquele tipo de dado. Tá? A legislação atual para isso, né, existe a Lei de Acesso, a Lei Geral de Acesso aos Dados, né, proposta há alguns anos aqui no país, então isso tem que de alguma forma estar em consonância com a legislação vigente. Novo slide com tópicos. Outro ponto relevante é a segurança cibernética, a que deve lidar com vulnerabilidades. A interconexão de sistemas em cidades inteligentes cria potenciais vulnerabilidades, exigindo medidas rigorosas de segurança cibernética. Proteção de dados sensíveis. Dados sensíveis, como informações de saúde e localização, demandam proteção adicional contra ameaça. Outro ponto é a segurança cibernética, como já comentado, né? Então, que vai envolver aí questão relacionada à vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala de tomar decisões para transformar ambientes inteligentes, nós precisamos relembrar do uso de dados. Esses dados, eles não existem por si só, né? Eles precisam ser coletados, né, por meio de sensores, né? E aí cabe uma observação e reflexão que nós podemos ser sensores, né, fornecendo dados para os sistemas, assim como um sensor que está fisicamente, né, acoplado, né, a um poste, por exemplo, né, ou uma câmera que é fixa. Tá? Então, isso é relevante. E a proteção desses dados sensíveis. Né? Então, como que essas soluções vão garantir que dados de usuários estejam corretamente armazenados, né, e com uma limitação mais rígida possível em relação a acesso indesejável. Tá? Na prática, não existe segurança 100%, né? Mas nós podemos pensar em nível de segurança cibernética, né, muito próximo disso, né, usando de estratégias inovadoras, né, com apoio da legislação vigente e de tecnologias que garantam, né, um nível de segurança maior possível. Tá?
Novo slide intitulado Desafios e com o texto: Transformar cidades atuais em cidades inteligentes é uma tarefa complexa que enfrenta diversos desafios. Compreender e abordar esses desafios é crucial para garantir uma transição eficiente e bem-sucedida. Dentre os desafios, temos os desafios tecnológicos, os desafios socioeconômicos, os desafios ambientais, a participação do cidadão. Então, nós temos, de uma forma geral, né, diversos desafios, né, para transformar as cidades, né, e os desafios eles podem, como eu já comentei, aparecer em diversas vertentes, né. Então, um desafio relacionado à tecnologia, né, tomada de decisão sobre qual tecnologia utilizar, né, ou pensar numa tecnologia disruptiva, ou fazer uso de tecnologias já existentes, ainda que haja limitações, né, mas que vai transformar aquele ambiente, né, num ambiente melhor para se viver, para o uso de serviços disponíveis para os cidadãos. Tá? Desafio socioeconômico, né? Então, envolve pensar em resolver problemas mais relacionados à questão social e econômica, né? Desafios ambientais, que de alguma certa forma está ligado ao desafio socioeconômico, né? Então, toda a questão relacionada ao clima, ao uso do solo, né? Questão energética, enfim. Tá? E sempre, né? Sempre, em todos esses desafios, vai ser necessária a participação do cidadão, né? Fornecendo feedback, fornecendo dados, né? Participando ativamente da criação de políticas públicas para transformar o local onde ele vive. Tá? Então, só ressaltar novamente que uma cidade verdadeiramente inteligente, né, é composta por locais inteligentes, né, sobre as diversas nuances que a gente já discutiu aqui nas primeiras aulas. Tá? Novo slide: Desafios tecnológicos e o texto. Os desafios tecnológicos são muitos, mas podemos englobá-los em dois grandes problemas. Interoperabilidade. Integrar sistemas diversos é complexo. A interoperabilidade é crucial para garantir que diferentes tecnologias possam funcionar em conjunto. Segurança cibernética. Com o aumento das tecnologias conectadas, proteger dados sensíveis e sistemas contra ameaças cibernéticas é essencial. Os desafios tecnológicos a gente sabe que são muitos, né? Mas a gente pode pensar em englobá-los sobre dois grandes problemas, né? Um que envolve a interoperabilidade, né? Então, como eu já disse, a ideia aqui não do ponto de vista tecnológico, né, desenvolver novos sistemas e deixar de lado os sistemas existentes, funcionais, né, que de alguma forma trazem benefícios, né, para resolver problemas das cidades, mas permitir que novos sistemas coexistam com sistemas existentes, né, e aí a palavra mais correta, mais adequada para essa situação, é que a gente chama de interoperabilidade, né. Então, fazer com que sistemas desenvolvidos há décadas, por exemplo, né, que produzem dados relevantes, né, possam ser utilizados por sistemas atuais, escritos em linguagens de programação diferentes, usando sistemas de armazenamento distintos, tecnologias de comunicação atuais, né, possam coexistir. Então, é uma teia, né, tecnológica, né, que faz uso de solução, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, antiga, né, com soluções atuais, né, especialmente hoje, com o uso de inteligência artificial. Tá? E a segurança cibernética, né, então, com o uso de tecnologias atuais e antigas, a questão da segurança ela aparece, né, problemas relacionados a protocolos de comunicação, relacionados à sensibilidade dos dados, né, técnicas relacionadas à criptografia, né, uso de certificados digitais nos sistemas, né, utilização de redes privadas virtuais para fazer comunicação entre redes distintas, enfim. Tá? Então, a segurança cibernética, né, ela é relevante do ponto de vista tecnológico. Novo slide com o título Desafios Socioeconômicos e o texto. Podemos considerar duas grandes vertentes. Desigualdade digital. Acessibilidade e inclusão digital são preocupações garantindo que todos os cidadãos possam se beneficiar das inovações. Privacidade e ética. Gerenciar dados e informações pessoais respeitando a privacidade e ética é um desafio constante. Já temos a LGPD no Brasil. Uma outra vertente seria a desigualdade digital. Tá? Nem todas, o fato de se ter acesso a determinado, quer dizer, o primeiro ponto, né, essencial para fazer um cidadão fazer parte de solução tecnológica, ele tem acesso à solução. Né? Então, o primeiro passo é que o cidadão tenha acesso à solução que vai, de alguma forma, modificar o ambiente em que ele vive. Né? E o primeiro ponto é que ele tenha conectividade. Né? Então, possibilidade de estar na rede mundial de computadores. Né? Então, isso é um ponto básico. Né? Com base nisso, ele tem a possibilidade de fazer parte
né, da solução, de se tornar um sensor que fornece dados, né, de dar feedback sobre o uso de determinada tecnologia, ou dar feedback sobre um problema que aconteceu na região onde ele mora, ou da solução que foi encontrada para resolver esse problema. Tá? Na prática, há uma desigualdade digital ainda, embora há uma grande quantidade do uso de celulares, né, no país, então isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração. Tá? E a privacidade, né, e ética, né, então, que é a questão toda relacionada ao gerenciamento, né, de informações pessoais, respeitando a privacidade, né, dos usuários. Tá? Então, a gente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados no país, né, e, de certa forma, essas soluções, né, do ponto de vista tecnológico, e que sempre vai fazer uso de dados proporcionados pelos sistemas e pelos cidadãos, tem que levar em consideração a LGPD. Novo slide intitulado Desafios Ambientais e Participação Cidadã e Contexto e 2 tópicos. No que diz respeito ao meio ambiente, para que possamos lidar com desafios neste campo, é necessário considerar a sustentabilidade ambiental. Integrar práticas sustentáveis é necessário para reduzir o impacto ambiental. Participação cidadã. Incentivar o envolvimento ativo da comunidade nas decisões pode permitir que as cidades inteligentes atendam às suas necessidades. No que diz respeito ao meio ambiente, né, para a gente lidar com esses desafios, é importante pensar na sustentabilidade ambiental e na participação, como já mencionei, vale reforçar aqui, do cidadão. Tá? Então, sustentabilidade é uma palavra também, na prática, bastante muito bonita, mas que, na prática, na teoria, muito bonita, mas na prática requer participação do cidadão, requer o uso de estratégias, né, para que o ambiente se torne mais adequado para se viver sob diversos aspectos. Tá? Novo slide com o título O Futuro das Cidades Inteligentes e o texto. O futuro das cidades inteligentes certamente vai envolver Internet das Coisas, IoT. A proliferação de sensores e dispositivos conectados impulsionará a coleta de dados em tempo real para otimizar os serviços urbanos. Inteligência Artificial, IA. A IA será integrada em sistemas de gerenciamento urbano, melhorando a tomada de decisões e a eficiência operacional. O futuro das cidades inteligentes será caracterizado por ambientes urbanos resilientes, onde a tecnologia é utilizada para enfrentar desafios, promover sustentabilidade e proporcionar uma experiência urbana aprimorada para todos os cidadãos. Então, o que a gente espera das cidades, né, inteligentes, né? Então, o futuro dessas cidades, né, de pequenas, médias e grandes cidades, deve envolver, do ponto de vista tecnológico, inteligência artificial. Né? Então, a inteligência artificial é um assunto em alta, né, e que provavelmente não deve sair das nossas vidas, certamente. Tá? Então, a integração de estratégias de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para gerenciar soluções, né, que vão melhorar o planejamento urbano, que vão ajudar gestores a tomar as decisões. A internet das coisas também, especialmente porque a quantidade de sensores necessários para a coleta de dados vai se fazer presente de forma mais intensificada, né? E tem sido possível isso, especialmente pelo barateamento, né, do uso de sensores, né, como câmeras, né, sensores de movimento, sensores de presença, enfim, né? Isso localmente, né, em ruas, em estradas, enfim. Né. Então, o futuro das cidades vai ser caracterizado, né, por ambientes urbanos resilientes. Né. Então, a resiliência ela é importante nesse aspecto, porque não adianta a gente pensar numa solução que ela não seja incremental e que ela não seja factível ao longo do tempo. Né. Então, a solução tecnológica, no caso aqui, ela precisa ser pensada para ser resiliente, né, por muitos e muitos anos e, logicamente, sofrer adaptações. Então, isso, de alguma forma, tem que entrar também no planejamento estratégico de longo prazo. Né. Então, até que ponto aquela tecnologia é viável para solucionar aquele problema e por quanto tempo. Né. O que fazer depois que essa tecnologia deixar de ser interessante. Tá. Isso, de alguma forma, tem que estar previsto. Então, o planejamento estratégico aí, ele vai fazer a discussão, né, do planejamento estratégico, vai fazer parte o tempo inteiro, né, das tomadas de decisões. Tá? Então, eu finalizo essa aula recomendando que vocês façam a leitura do material relacionado a essa aula, tá? Desenvolvam as atividades avaliativas e participem dos fóruns. Até a próxima semana.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Pedro Augusto. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.